Ele lhe disse: Eu amo outra pessoa, sabendo que ela estava grávida de seu filho. 2 anos depois, ele a viu novamente, de mãos dadas com suas filhas trigêmeas idênticas. O escritório estava silencioso, silencioso demais para um prédio que regia um império de bilhões de dólares. Isabela Torres estava de pé em frente às janelas do chão ao teto, observando a cidade de São Paulo se desfocar abaixo dela. Ela podia ver seu reflexo no vidro, seus cabelos loiros e macios caindo em cascata sobre os ombros, as mãos tremendo ligeiramente enquanto repousavam sobre seu abdômen. Seus olhos azul celeste estavam cheios de algo entre o medo e uma frágil esperança. Atrás dela, Matheus Costa permanecia como uma escultura de si mesmo, impecavelmente vestido, em um terno azul marinho sob medida, os cabelos escuros perfeitamente penteados, aqueles mesmos olhos azuis penetrantes que uma vez a olharam como se ela fosse seu mundo inteiro. Agora estavam frios, distantes, como se olhassem através dela. Eu amo outra pessoa, ele disse, as palavras cortando o ar com uma precisão brutal. Sua voz era calma, ensaiada, mas seus punhos estavam tão apertados que seus nós dos dedos ficaram brancos. Isabela se virou lentamente, como se o movimento em si fosse doloroso. Ela vasculhou o rosto dele, desesperada para encontrar uma rachadura na máscara, um sinal de que ele estava mentindo. Para si mesmo. Mas não havia nada, apenas um vazio. Você sabe que estou grávida, Matheus. A voz dela era apenas um sussurro, mas o peso dessas palavras pareceu aproximar as paredes. Eu sei, ele disse, seus olhos piscando brevemente para a barriga dela, onde seu filho ainda não nascido estava crescendo. É por isso que tem que ser assim. Foi surreal. O homem que uma vez lhe sussurrou promessas ao ouvido, que a segurou como se ela fosse frágil e sagrada, agora estava de pé à sua frente como um estranho. Os lábios de Isabela se separaram, mas nenhuma palavra saiu. O que havia para dizer? Implorar estava abaixo dela. A raiva apenas a despedaçaria. Então ela ficou ali, respirando, lutando contra o impulso de desmoronar. Seu coração gritou, mas seu rosto permaneceu impassível. Espero que valha a pena, disse Isabela, finalmente, a única defesa que lhe restava. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e caminhou até o elevador, seus saltos batendo no chão de mármore como uma contagem regressiva para o fim. Matheus não a seguiu. Ele não disse uma palavra. As portas se fecharam, isolando o homem que ela pensava conhecer. Enquanto o elevador descia, Isabela colocou uma mão sobre o ventre, sentindo um suave bater de asas lá de dentro. Uma lágrima rolou por sua bochecha, mas seu queixo permaneceu erguido. Isso não era mais sobre Matheus Costa. Era sobre sobrevivência, sobre 3 pequenos batimentos cardíacos que ela havia prometido proteger, mesmo que o pai deles tivesse decidido esquecê-los. A cidade estava barulhenta quando ela saiu. Ela não se importava com corações partidos ou traições. Naquele dia, Isabela Torres prometeu a si mesma que nunca olharia para trás. O apartamento alugado era pequeno, mal havia espaço para uma pessoa, e muito menos para uma mulher que esperava trigêmeas. As paredes eram finas, o aquecedor gemia em protesto todas as noites, e a janela rachada deixava entrar o vento amargo, por mais que ela tentasse selá-la. Isabela havia morado no luxo antes, em coberturas onde o chão brilhava e as luzes da cidade pareciam estrelas distantes a seus pés. Agora ela vivia de cheque em cheque, cada real esticado até quase se romper. Ela se sentou à mesa da cozinha, que na verdade era apenas uma velha escrivaninha que ela havia arrastado de um brechó.
A máquina de costura à sua frente zumbia até altas horas da noite, seu ritmo a única música no apartamento vazio. Retalhos de tecido jaziam espalhados pelo chão. Ela se dedicava a costurar vestidos de menina, encomendas personalizadas através de uma loja online. Não pagava muito, mas era um trabalho honesto e a permitia ficar em casa, perto de sua barriga crescente. Cada ponto parecia um ato de desafio, como se estivesse tecendo força em si mesma a cada passagem da agulha. A gravidez foi difícil, muito mais difícil do que os médicos a haviam alertado. Desde a primeira ultrassonografia, quando os olhos do técnico se arregalaram de surpresa e a palavra trigêmeas foi sussurrada com uma mistura de espanto e preocupação, Isabela soube que esta não seria uma jornada comum. Ela se lembrava de estar sentada no consultório branco e estéril, ouvindo os riscos expostos em vozes clínicas e distantes. Parto prematuro, bebês com baixo peso, a tensão em seu coração e em seu corpo. Houve até um momento, uma sugestão fria de um especialista de que ela poderia reduzir a gravidez, escolher uma criança para ficar, para melhorar as chances de sobrevivência. Isabela havia saído daquele consultório sem dizer uma palavra, mas seu silêncio foi sua decisão. Às 3 ou nenhuma? As noites eram as piores. O sono era esquivo, afugentado pelo desconforto e pelo ciclo interminável de pensamentos que se repetiam em sua mente. Ela ficava acordada, com uma mão sobre o estômago, sentindo os movimentos suaves, às vezes um chute, às vezes um palpite, que parecia pequenas asas roçando-a por dentro. Naquelas horas tranquilas, quando o esgotamento e a solidão ameaçavam engoli-la, era o pensamento das 3 pequenas vidas que a mantinham à tona. Eram dela, eram reais. Ela não tinha família para recorrer. Sua mãe havia falecido anos atrás, e seu pai era uma lembrança distante de alguém que nunca se importou em ficar. Os amigos haviam desaparecido lentamente após o escândalo com Mateus. Em seu mundo, a lealdade mudava com a riqueza e a reputação. Grávida e sozinha, ela não se encaixava em seus calendários sociais. Certa noite, enquanto uma chuva fria batia na janela, Isabela se viu sentada no chão, cercada por pequenos vestidos que acabara de terminar de costurar. Suavemente, ela pegou um azul celeste, segurando-o contra sua barriga. Ela imaginou uma garotinha usando-o, com cabelos escuros, olhos azuis brilhantes, rindo enquanto girava em círculos, depois outro em rosa, outro em lavanda suave. Sua visão embaçou com lágrimas, mas desta vez não eram de desespero. Era amor, amor feroz e avassalador, que queimava cada ferida que Mateus havia deixado. Seu corpo doía mais a cada semana que passava. As tarefas simples se tornavam montanhas. Havia dias em que levantar-se parecia levantar o peso do mundo, mas ela se recusou a parar de trabalhar. Cada real importava. Cada vestido que ela costurava era comida na mesa, o aluguel por mais uma semana ou um cobertor quente para seus bebês. As pessoas admiravam seus designs. Eles enviavam mensagens elogiando o artesanato delicado, mas nenhum deles conhecia a verdadeira história. Nenhum deles sabia que a mulher que costurava aqueles vestidos muitas vezes chorava por eles na escuridão da noite, sussurrando promessas aos filhos ainda não nascidos. O dia em que ela entrou em trabalho de parto, antes do esperado. Isabela havia temido isso, conhecendo os riscos, sabendo o quão frágil tudo era. As contrações começaram enquanto ela terminava uma encomenda e, em questão de horas, ela estava em uma cama de hospital, sob as luzes brancas ofuscantes, os médicos murmurando em tons agudos e urgentes. Era caos e medo, no entanto. Em meio a tudo, Isabela permaneceu calma.
Ela havia feito as pazes com a possibilidade da perda, mas em algum lugar muito no fundo, ela também acreditava em milagres. Quando os gritos encheram a sala de parto, primeiro um, depois outro, depois um terceiro, Isabela não conseguiu conter os soluços. Elas eram pequenas, dolorosamente pequenas, mas vivas. Lívia, Laura, Luísa. As enfermeiras as colocaram brevemente contra seu peito antes de levá-las para a unidade neonatal. O coração de Isabela se quebrou e se curou no mesmo suspiro. Os dias no hospital se misturaram. Ela se sentava ao lado de suas incubadoras, observando seus pequenos peitos subirem e descerem, tubos e fios conectados a seus corpos impossivelmente pequenos. Ela sussurrava histórias para elas, dizia o quão corajosas eram, o quão orgulhosa estava de cada pequena respiração que davam. Os médicos estavam maravilhados com a força das meninas. Contra todas as probabilidades, elas eram lutadoras, assim como sua mãe. Quando finalmente lhe foi permitido levá-las para casa, Isabela parou na porta de seu apartamento, segurando os assentos de carro com mãos trêmulas. O espaço parecia ainda menor agora, mas não importava. Ela as colocou suavemente em uma fileira, olhando para os 3 rostos que refletiam os traços de seu pai, mas que lhe pertenciam inteiramente. Eu vou protegê-las, ela sussurrou, mesmo que me custe a vida. E naquele pequeno apartamento, cercada por móveis gastos e os suaves sons de embalar de suas filhas, Isabela Torres se tornou a mulher mais forte do mundo. A cidade estava viva naquela tarde, banhada pela luz suave do início da primavera. As ruas agitadas com pessoas, o burburinho das conversas se misturando ao zumbido distante do tráfego. Mateus Costa caminhava pela calçada lotada, com as mãos nos bolsos do casaco, a cabeça inclinada, como se o peso de seus pensamentos tivesse se tornado muito pesado para suportar. Sua vida outrora imaculada havia se desvendado fio por fio nos últimos 2 anos. As salas de reunião não o recebiam mais com a mesma reverência. Seu sobrenome havia se tornado um ponto de escândalo silencioso, sussurrado nos corredores de vidro. Mas não era isso que o assombrava. Era o rosto dela, o rosto de Isabela. Ele a havia visto em seus sonhos, sua voz ecoando nos espaços vazios de sua cobertura. Ele acordava em silêncio, às vezes meio convencido de que a curva de seu sorriso havia sido apenas imaginada. Mas cada vez era real, mais real do que qualquer coisa que lhe restava. Ele não sabia por que pegou aquela rota naquele dia. Talvez fosse instinto, talvez algum fio invisível o estivesse puxando, atraindo-o para o curso de colisão que ele vinha evitando. Ao dobrar a esquina para o parque, o mundo pareceu parar. Lá, no meio das árvores que mal começavam a mostrar seus primeiros brotos verdes, uma mulher estava de pé ao lado de um banco, ajustando as alças de um carrinho de bebê. Seu cabelo capturou a luz, um halo suave de loiro que o fez prender a respiração. Seus passos vacilaram, diminuindo até que ele parou completamente. A cidade desapareceu em um borrão ao seu redor. Isabela, mas não era apenas ela. O carrinho de bebê não era para uma criança. Havia 3 assentos pequenos, e neles estavam sentadas 3 meninas pequenas, idênticas em sua perfeição. Cabelos escuros espreitando por baixo de chapéus em tons pastel, e quando uma delas virou a cabeça, Mateus viu. O mesmo tom de azul penetrante que o saudava todas as manhãs no espelho. Por um momento ele não conseguia se mover. Seu coração batia contra suas costelas, cada batida um tambor ensurdecedor. Era surreal,
como ver sua própria vida se desenrolar à sua frente por fora. Elas eram reais, de carne e osso, suas filhas, Isabela notou então. Seus olhos se encontraram à distância, e Mateus sentiu a aguda picada de seu olhar. Não havia ódio em sua expressão, nem drama, nem um gesto acusador. O que ele viu foi pior. Ela olhou para ele como se ele não fosse ninguém. Um estranho, um transeunte, como se cada memória que compartilharam estivesse enterrada sob os escombros de sua traição. Ele se abaixou sem pressa, pegando uma das meninas em seus braços, aninhando-a perto enquanto ajustava as outras duas no carrinho. Foi um ato de maternidade simples, mas para Mateus foi como assistir a uma vida inteira que ele havia perdido. Ele podia ver os pequenos gestos, a maneira como os dedos de Isabela roçavam suavemente a bochecha da criança, a suavidade em seus olhos que um dia fora reservada para ele. Ele deu um passo à frente, depois outro. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O que ele poderia dizer que sentia muito, que ele havia cometido um erro? Essas palavras pareciam grotescas, vazias, indignas da mulher à sua frente, que havia criado 3 filhas em um mundo que lhe dera as costas. A expressão de Isabela permaneceu calma, mas seu aperto na criança em seus braços se apertou ligeiramente. Ela estava as protegendo. Não por medo, mas por instinto. Agora ela era mãe, e Mateus percebeu naquele momento que ele não tinha mais nenhum direito sobre ela, ou sobre elas. Ainda assim, seu corpo se moveu por sua própria vontade, impulsionado pela dor desesperada dentro dele. Isabela, ele disse, mas sua voz estava rouca, mal audível contra o barulho do parque. Ela não respondeu. Em vez disso, ela lhe deu as costas, ajustando as alças do carrinho com uma precisão metódica. Uma das meninas soltou uma risadinha suave, alheia à tempestade que pairava no ar. Mateus sentiu a distância se estender entre eles, mais larga do que os poucos passos que separavam seus corpos. Ele ficou paralisado, observando Isabela empurrar o carrinho para a frente, seu ritmo constante, sem pressa, como se ele nunca tivesse existido. Ele a seguiu, embora mantivesse distância. Ele não tinha certeza do porquê. Talvez fosse uma punição, talvez fosse esperança. Ele as observou enquanto se moviam pelo parque, Isabela parando ocasionalmente para pegar um brinquedo caído ou para beijar uma pequena testa, as meninas balbuciando em um idioma que só elas entendiam. Cada movimento era um pequeno milagre, um mundo para o qual ele nunca havia sido convidado. Mas Mateus podia ver agora, mais claro do que nunca. Ele não havia perdido apenas Isabela. Ele havia perdido anos herdados. Primeiras palavras, primeiros passos, os momentos tranquilos de admiração que pertenciam aos primeiros anos de vida de uma criança. Ele estivera ausente, não porque o afastaram, mas porque ele escolhera sair daquela sala de hospital 2 anos atrás, muito assustado com as consequências. Quando Isabela chegou à entrada do parque, ela parou. Por um segundo fugaz, Mateus pensou que ela poderia se virar, que talvez alguma parte do seu passado compartilhado piscasse em sua expressão. Mas não o fez. Ela ajustou o chapéu de sol de uma das meninas, sussurrou algo que a fez rir e saiu para a rua movimentada. Mateus ficou ali muito depois de elas terem sumido, o vento soprando em seu casaco, os sons da cidade o lavando como um eco distante. Seu coração não estava mais partido. Estava vazio, esvaziado pela visão de 3 meninas pequenas que nem sequer sabiam seu nome. Mas enquanto ele ficava ali, olhando para o espaço onde elas estiveram, uma resolução calma começou a tomar forma. Isso não havia terminado.
não para ele. Ele havia perdido 2 anos. Ele não perderia uma vida inteira. Ele se virou e começou a andar. Não de volta para seu escritório, não de volta para sua cobertura, mas em direção ao único futuro que importava. Um futuro onde ele teria que lutar, não por sua reputação, não por sua fortuna, mas pelo direito de estar ao lado da mulher que ele um dia amou e das filhas que não tinham ideia de que seu pai acabara de vê-las pela primeira vez. A batalha pelo perdão estava apenas começando. O endereço não havia mudado. Mateus a encontrou rabiscado em um caderno que de alguma forma havia sobrevivido ao caos de sua vida. Um endereço que ele nunca ousara usar até agora. Era um prédio modesto aninhado entre uma lavanderia e uma loja de esquina, longe das elegantes torres de vidro e dos elevadores privativos a que estava acostumado. Ele parou do lado de fora da porta, olhando para os números de latão gastos como se fossem um código antigo que ele tinha que decifrar. Sua mão pairou sobre a campainha, o peso de tudo o que ele havia perdido pressionando contra seu peito. Quando ele finalmente a apertou, o som ecoou, agudo e invasivo, quebrando o ar frágil ao seu redor. Os minutos se passaram. Ele não tinha certeza se ela atenderia. Ele não a teria culpado se não o fizesse. Mas então a porta se abriu, e lá estava ela. Isabela estava parada na porta, sem maquiagem, o cabelo preso em um coque frouxo, vestida com jeans simples e um suéter macio que se agarrava a ela de uma maneira muito mais bonita do que qualquer vestido de grife. Ela olhou para ele com a mesma indiferença calma que ele vira no parque, mas agora, de perto, ele podia ver o cansaço tranquilo em seus olhos, as sombras de noites sem dormir, o peso de uma mulher que havia carregado demais por muito tempo. Mateus abriu a boca para falar, mas a mão de Isabela se levantou ligeiramente, detendo-o antes que uma única palavra pudesse escapar. O que você quer, Mateus? A voz dela não era cruel, mas também não era acolhedora. Era factual, como se ela estivesse pedindo que ele declarasse seu propósito e fosse embora. Eu preciso vê-las, disse ele, sua voz áspera, mal se mantendo unida. Eu preciso ver minhas filhas. Por um momento, ela não se moveu. O silêncio entre eles era denso, como se as paredes tivessem se aproximado. Finalmente, Isabela suspirou. Não em derrota, mas em resignação, como se soubesse que aquele momento chegaria eventualmente. Ela se afastou, permitindo-lhe sem palavras entrar no apartamento. O interior era exatamente o que ele temia, e ainda assim, mais do que ele poderia ter imaginado. Era pequeno, sim, mas era quente. Brinquedos estavam espalhados pelo chão, vestidos feitos à mão pendiam ordenadamente em uma linha, e pequenos sapatos estavam alinhados ao lado da porta. Não era um lugar de riqueza, mas era rico em vida, em cuidado, em amor. O ar cheirava fracamente a lavanda e a talco de bebê, um aroma que o atingiu mais forte do que qualquer confronto poderia ter feito. Elas estão dormindo, disse Isabela, cruzando os braços sobre o peito, enquanto se encostava na porta do que ele supôs ser o quarto compartilhado delas. Estão tirando uma soneca depois do almoço. Você tem 10 minutos, Mateus. Ele não tinha certeza se eram 10 minutos para conversar ou 10 minutos para provar seu valor, mas de qualquer forma, ele aceitou. Ele entrou na sala de estar tomando cuidado para não perturbar a ordem delicada do caos. Ele notou uma pequena foto na prateleira, Isabela segurando as 3 meninas em seus braços, seu sorriso suave e cansado, mas genuíno. Ele nunca a vira parecer mais viva, e isso o despedaçou.
Eu não vim aqui pedir perdão. Ele começou, forçando-se a encontrar o olhar dela. Eu sei que não mereço, mas preciso que você entenda uma coisa. Naquele dia, quando eu disse que amava outra pessoa, foi uma mentira. A mentira de um covarde. Minha família, meu conselho, eles colocaram uma arma na minha cabeça, Isabela. Disseram que se eu não me afastasse de você, eu perderia tudo, e eu não tive coragem de lutar contra eles. Pensei que estava protegendo você. Pensei que se eu desaparecesse, pelo menos você não seria arrastada para a guerra deles. Isabela não se abalou. Ela não interrompeu. Ela ficou parada, absorvendo suas palavras com a mesma calma que usara desde o momento em que ele chegara. Ele continuou, as palavras brotando dele agora, a barragem finalmente rompida. Eu não soube das trigêmeas até depois de você ter ido embora. Eu voltei ao escritório e me disseram que você havia renunciado, desaparecido. Eu tentei te encontrar. Deus, eu tentei. Mas meu pai garantiu que todas as portas estivessem fechadas. Eles queriam que eu me casasse com alguém do círculo deles, que me amarrasse ao seu império de negócios. E eu... Ele fez uma pausa, engolindo o sabor amargo de seu próprio fracasso. Eu os deixei vencer. Eu deixei o medo ditar minhas escolhas. Mas depois daquele dia, eu não conseguia viver comigo mesmo. Eu cortei laços, vendi minhas ações. Eu não sou mais o CEO, Isabela. Eu não sou o homem que escolheu o poder em vez de você. Eu sou apenas um homem que tem caminhado vazio por 2 anos. Houve uma longa e sufocante pausa. Os olhos de Isabela suavizaram por um momento fugaz, um piscar de reconhecimento em sua expressão, mas então seus braços se cruzaram mais firmemente, como se ela precisasse se preparar. Você acha que dizer isso muda alguma coisa? Ela perguntou, sua voz calma, mas carregada de um fio de aço. Você acha que só porque você finalmente acordou, eu deveria simplesmente devolver a vida da qual você se afastou? Você tem ideia do que é, Mateus? Carregar 3 vidas dentro de você enquanto o pai dessas crianças desaparece no ar? Costurar roupas às 3 da manhã porque é o único tempo que resta depois de trocar fraldas e embalar bebês chorões para que durmam? Você foi embora. Você não pode voltar e fingir que um monólogo conserta isso. Mateus sentiu a picada de cada palavra. Ela estava certa. Claro que ela estava certa. Mas isso não era sobre consertar o que estava quebrado. Era sobre lutar pela chance de ser digno de estar no mesmo cômodo que as peças. Eu não espero perdão, Isabela, disse ele, dando um passo mais perto, embora não o suficiente para invadir os limites frágeis que ela havia estabelecido. Mas eu não vou desaparecer de novo. Eu estarei aqui, mesmo que seja apenas como uma sombra em suas vidas. Eu vou conquistar meu lugar não porque eu quero, mas porque elas merecem um pai que nunca desiste. Um som suave os interrompeu. Era fraco, mas inconfundível, o murmúrio sonolento de uma criança acordando de uma soneca. A cabeça de Isabela virou ligeiramente em direção à porta do quarto, o instinto superando sua postura. Pela primeira vez desde que ele chegara, Mateus viu sua armadura rachar. A mãe nela estava sempre alerta, sempre pronta. Ela olhou para ele novamente, sua expressão ilegível agora. Você não vai se aproximar delas até que eu decida que você está seguro, disse ela, sua voz cortante, mas não cruel. Não seguro para mim, seguro para elas. Mateus assentiu. Era mais do que ele esperava. Ele não estava procurando um atalho de volta para suas vidas. Ele estava pronto para pegar o caminho mais longo, por mais brutal que fosse. Enquanto Isabela desaparecia no quarto para atender as meninas, Mateus ficou sozinho na pequena sala de estar,
seu coração batendo com algo novo. Não era esperança, ainda não, mas era um começo, uma primeira respiração em uma vida que ele quase havia destruído. Ele se virou para a pequena janela, a cidade se estendendo além do vidro. Pela primeira vez em muito tempo, o mundo não parecia tão vazio. Os dias após sua visita passaram lentamente, como se o próprio tempo tivesse engrossado ao redor de Mateus, forçando-o a atravessar cada momento com o peso de suas escolhas pressionando contra ele. Isabela não ligou, não enviou mensagem, mas também não havia fechado a porta na cara dele. Isso era mais do que ele merecia, e ele sabia. No entanto, a ideia de que suas filhas cresceriam sem conhecê-lo era insuportável. Ele não podia mudar o passado, mas podia lutar pelo futuro, mesmo que isso significasse começar do fundo de suas vidas. Mateus começou a aparecer no parque onde Isabela levava as meninas para seus passeios matinais. No início, ele manteve distância, sentado em um banco sob uma árvore, fingindo ler um jornal enquanto seus olhos estavam fixos nelas. Ele viu Isabela levantar suavemente cada menina nos balanços, suas mãos cuidadosas, mas praticadas, como se pudesse fazer isso enquanto dormia. As meninas, Lívia, Laura, Luísa, eram pequenos redemoinhos de curiosidade, seus cachos escuros balançando enquanto vagueavam com a coordenação caótica de crianças pequenas aprendendo seu mundo. Ele memorizou cada som de suas risadas, cada inclinação de suas cabeças e cada momento em que a mão de Isabela se estendia instintivamente para guiá-las ou protegê-las. No início, Isabela ignorou sua presença. Ela olhava para ele, não oferecia nenhum reconhecimento e devolvia toda a sua atenção às meninas. Mas ela notou que nunca deixava o parque enquanto ele estava lá. Ela permitia que ele ficasse à vista, como se estivesse testando-o silenciosamente para ver se sua determinação murcharia. Certa manhã, quando o ar da primavera estava suave e o parque menos lotado, uma das meninas, Laura, ele soube mais tarde, aproximou-se de seu banco. Suas pequenas pernas se moveram com a determinação que apenas uma criança de 2 anos poderia possuir. Ela ficou na frente dele, olhando para ele com grandes olhos azuis que refletiam os seus. Mateus congelou, temendo que o menor movimento errado destruísse aquele momento frágil. Ele ofereceu um sorriso hesitante, abaixando o jornal para o colo, suas mãos abertas e não ameaçadoras. Laura inclinou a cabeça, estudando-o com curiosidade inocente. Isabela estava lá em segundos, ajoelhando-se ao lado de sua filha, sua expressão ilegível. Ela não repreendeu a criança, não a afastou. Em vez disso, ela simplesmente olhou para Mateus, seu olhar aguçado, medindo. Sem dizer uma palavra, ela pegou Laura em seus braços e a levou de volta para o carrinho. Mas algo havia mudado. Ela não construiu um muro entre eles. Desta vez, não. No dia seguinte, Mateus veio preparado. Ele carregava uma pequena sacola de papel com frutas frescas fatiadas, o tipo que as crianças pequenas adoram. Ele não se aproximou delas diretamente. Em vez disso, quando Isabela se sentou em um banco para ler, enquanto as meninas brincavam ao seu alcance, Mateus colocou silenciosamente a sacola na extremidade do banco e se afastou. Isabela percebeu. No início, ela não tocou, mas quando uma das meninas começou a reclamar, ela enfiou a mão na sacola, tirou uma fatia de maçã e a ofereceu à sua filha. Ela nunca olhou para Mateus, mas ele viu que seus dedos tremiam ligeiramente. Essas pequenas interações sem palavras se tornaram sua nova linguagem. Mateus nunca se intrometeu, nunca cruzou a linha invisível que Isabela havia traçado. Ele se sentava por perto,
às vezes lendo, às vezes observando em silêncio, e oferecia pequenos gestos. Um brinquedo ao qual faltava uma peça que ele havia anotado, um pequeno cobertor quando o vento soprava. Lentamente, a postura de Isabela começou a suavizar. Certa tarde, uma roda do carrinho ficou presa enquanto Isabela tentava manobrá-lo sobre um pedaço de pavimento irregular. Mateus estava ao lado dela antes que ela pudesse sequer levantar os olhos, ajoelhando-se para consertar a roda com uma eficiência calma que até a surpreendeu. Ele não falou, nem ela. Mas, quando a roda voltou ao lugar, Isabela soltou um suspiro silencioso e involuntário que tinha mais peso do que palavras. Pela primeira vez, ela não se afastou imediatamente depois de aceitar sua ajuda. As meninas também começaram a reconhecê-lo, apontando em sua direção, balbuciando frases incoerentes, seus rostos se iluminando com sorrisos quando o viam se aproximar à distância. Ele nunca se permitiu pegá-las em seus braços ou se ajoelhar ao nível delas sem a aprovação silenciosa de Isabela. Mas cada olhar, cada pequeno sorriso das crianças era uma batalha vencida. As semanas se transformaram em meses. Mateus se tornou parte de sua rotina, não como um pai, ainda não, mas como uma presença constante. Ele aprendeu suas músicas favoritas, o ritmo de seus humores à tarde, a maneira como Laura franzia a testa quando se concentrava, como Lívia sempre reivindicava o lado esquerdo do carrinho e como Luísa estendia a mão para se equilibrar sempre que vagueava por um terreno irregular. Ele também aprendeu os silêncios de Isabela, como ler as mudanças sutis em sua postura, quando ficar para trás e quando oferecer um ato de assistência tranquila. Certa tarde chuvosa, o parque estava quase vazio. Isabela lutava com um guarda-chuva enquanto tentava proteger as meninas, enquanto ajustava a teimosa capa do carrinho de bebê. Mateus se aproximou sem perguntar. Desta vez, ela não o impediu. Ele segurou o guarda-chuva firmemente sobre ela, enquanto ela prendia a cobertura, suas mãos roçando apenas uma vez, mas o toque enviou um arrepio calmo através dele. Quando Isabela terminou, ela olhou para ele, e pela primeira vez seus olhos suavizaram, não com resignação, mas com uma gratidão cansada. Você é persistente, ela disse. Seu tom neutro, mas não havia frieza nele. Foi a primeira frase que ela lhe disse desde aquele dia no apartamento. Eu não posso me dar ao luxo de não ser, respondeu Mateus, sua voz firme, embora seu coração batesse com a importância de suas palavras. As meninas riam sob a cobertura do carrinho, alheias à delicada trégua que estava se formando sobre elas. Os lábios de Isabela se curvaram em algo que não era totalmente um sorriso, mas também não estava longe disso. Mateus não precisava conquistá-la com grandes gestos ou desculpas vazias. Eram as pequenas coisas, os atos diários e pacientes de estar lá. Todo o instinto de negócios que ele uma vez teve orgulho não tinha lugar aqui. Isso não era uma negociação em uma sala de reuniões. Esta era uma subida lenta e implacável, passo a passo, em direção à vida de uma mulher que tinha todas as razões para fechar a porta na sua cara. E, no entanto, ela o estava deixando entrar, centímetro por centímetro. O Jornal da Manhã chegou mais cedo do que o habitual. Mateus estava sentado à mesa de sua cozinha, olhando para a primeira página onde seu próprio rosto o encarava sob a manchete. Imperador Costa se reorganiza nas sombras. Era um artigo mordaz, cheio de meias-verdades e ameaças veladas, elaborado pelas mesmas pessoas que uma vez aplaudiram sua ascensão. Seus antigos parceiros de negócios, os membros do conselho que o pressionaram a sacrificar Isabela, agora o pintavam como um passivo,
um homem que havia virado as costas ao legado familiar por uma mulher inferior ao seu círculo. O artigo não mencionava Isabela ou as meninas diretamente, mas as insinuações eram claras. Eles descobriram que ele estava passando tempo com elas novamente e queriam que parasse. O telefonema chegou mais tarde naquela tarde. Ele reconheceu o número imediatamente. Jonathan Pires, um dos membros do conselho que uma vez agira como um segundo pai para ele, agora falava com a precisão fria de um homem que emitia um ultimato. Mateus, precisamos falar sobre essas aparições que você tem feito em parques públicos. A imagem da empresa não é algo que possamos permitir que você manche mais. Você precisa decidir o que importa mais, uma mulher e seus filhos ou o império que seu pai construiu. Mateus já havia ouvido aquelas palavras antes, vestidas em tons diferentes, entrelaçadas com ameaças mais suaves. Mas desta vez elas não o abalaram. Desta vez, a imagem de Isabela levantando Luísa em seus braços após um tropeço, da risada contagiante de Laura, da pequena mão de Lívia estendendo-se para a sua, parecia mais clara em sua mente do que qualquer quadro de conselho ou preço de ações. "Eu já tomei essa decisão há 2 anos", respondeu Mateus, sua voz calma, embora cada palavra estivesse tingida de aço. "E eu escolhi errado. Não vou cometer esse erro novamente." Ele desligou antes que Jonathan pudesse responder. Mas ele sabia que este era apenas o começo. As ameaças aumentariam. Seus antigos aliados tinham muito orgulho, muito investido em sua imagem para deixar seu desafio sem resposta. E desta vez, eles não se contentariam com artigos velados e avisos sussurrados. Eles iriam atrás de Isabela, não diretamente, mas através dos sussurros impiedosos que poderiam arruinar reputações, destruir seu pequeno negócio e pintá-la como uma oportunista escandalosa. Ele não podia deixar isso acontecer. Mateus chegou ao apartamento de Isabela tarde da noite, sem avisar. Ele não esperava uma recepção calorosa, mas ela o deixou entrar sem dizer uma palavra. As meninas estavam dormindo, suas pequenas respirações preenchendo a pequena sala com um ritmo pacífico que contrastava bruscamente com a tempestade que se formava lá fora. "Elas vão atrás de você", disse Mateus assim que a porta se fechou atrás dele. Ele não suavizou, não ofereceu a cortesia de amenizar a verdade. As pessoas com quem eu costumava trabalhar descobriram sobre as meninas, sobre você. Elas vão distorcer a história. Vão tentar fazer parecer que eu te peguei como se você fosse a razão pela qual eu deixei a empresa. Não se trata mais de mim, Isabela. Trata-se de você. Elas vão querer destruir seu nome para salvar o delas. O rosto de Isabela permaneceu ilegível, mas seus olhos brilharam com um fogo familiar, a mesma ferocidade protetora que mantivera suas filhas seguras todos os dias de suas vidas. Ela não perguntou por que Mateus estava avisando-a apenas agora. Ela não precisava. Ela sabia como o poder funcionava, mas ela nunca fora de abaixar a cabeça mesmo quando as probabilidades estavam contra ela. "Eu não tenho medo deles", disse Isabela, seu tom firme, embora seus braços se cruzassem sobre o peito como se estivesse se preparando para a batalha. "Estou cansada de me esconder. Estou cansada de ser a mulher sobre quem as pessoas sussurram, mas nunca perguntam a verdade. Se eles querem uma história, eu lhes darei uma." Mateus não previu seu desafio, embora em retrospectiva devesse ter feito. Ela sempre fora mais forte que ele quando se tratava de sobreviver às tempestades. No dia seguinte, Isabela tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Mateus. Ela contatou uma jornalista, não um dos abutres que prosperavam com colunas de fofoca e artigos de ataque corporativo, mas uma mulher chamada
Graça Almeida, conhecida por suas reportagens corajosas sobre corrupção e seu aguçado senso de justiça. Graça hesitou no início. Essas histórias muitas vezes terminavam com a voz da vítima enterrada sob as máquinas de relações públicas corporativas. Mas à medida que Isabela expunha a verdade, a gravidez, o silêncio, o exílio forçado do mundo de Mateus, Graça percebeu que esta não era apenas mais uma fofoca. Esta era uma luta contra a própria estrutura que silenciava as mulheres e protegia a elite. A entrevista ocorreu no apartamento de Isabela, com as meninas dormindo no quarto ao lado. Mateus estava lá, mas permaneceu em silêncio, sentado no canto, observando Isabela contar sua história. Ela não chorou, não pediu pena. Ela falou com dignidade e calma, explicando como havia construído uma vida do nada, enquanto protegia suas filhas de um mundo que as considerava inconveniências. Graça ouviu, fez anotações, fez as perguntas difíceis e prometeu imprimir cada palavra sem censura. Quando o artigo foi publicado, não foi nas páginas de fofoca, mas na primeira página de uma grande agência de notícias. A luta de uma mulher contra o império, a história de Isabela Torres, tornou-se uma manchete que viralizou em questão de horas. A resposta foi imediata. As pessoas se uniram a ela. Mães compartilharam suas próprias histórias de abandono e traição corporativa. Mulheres que haviam sido silenciadas encontraram em Isabela um símbolo de desafio. A internet explodiu em apoio enquanto o conselho corporativo se apressava para controlar uma narrativa que havia escapado de suas mãos. Mateus observou Isabela lidar com a tempestade com graça, nunca saindo da linha, nunca se rebaixando ao nível deles. Ele compareceu a reuniões onde investidores exigiam responsabilidade, mas desta vez a maré havia mudado. A empresa não podia se dar ao luxo de ser vista como a vilã. O nome Costa havia sido manchado não pela existência de Isabela, mas pela crueldade daqueles que tentaram apagá-la. Uma semana depois que o artigo foi publicado, Mateus estava ao lado de Isabela enquanto caminhavam pelo parque, as meninas balbuciando animadas em seu carrinho. As pessoas a reconheciam agora. Estranhos lhe ofereciam palavras gentis. Uma mãe parou para agradecer por ela ter falado. Um homem mais velho lhe deu um aceno respeitoso ao passar. Isabela havia se tornado mais do que um nome em um artigo. Ela era um símbolo de rebelião calma, um lembrete de que o poder não pertencia exclusivamente àqueles nas salas de reuniões. Mateus viu a mudança nela, como ela se postava mais ereta, como sua risada soava mais facilmente. Ele temera que o mundo dela a destruísse, mas ela havia feito o que ele nunca ousara fazer. Ela o enfrentara de frente e saíra mais forte. Enquanto o sol se punha no horizonte, projetando um brilho dourado sobre o parque, Isabela parou, virando-se para Mateus com um olhar mais suave do que estivera em meses. "Você disse que queria lutar por elas", disse ela, acenando para as meninas. "Você terá sua chance, Mateus, mas desta vez será nos meus termos." Ele assentiu, sentindo o peso daquelas palavras se instalar em seus ossos. Não havia espaço para orgulho aqui. Não havia atalhos para a redenção. Mas ao lado dela agora, no meio de um mundo que tentara e falhara em silenciá-la, Mateus entendeu que aquela batalha estava longe de terminar. Mas pela primeira vez, eles não estavam mais lutando sozinhos. A cidade havia mudado, ou talvez tivesse sido Mateus quem mudou. As ruas pareciam as mesmas, mas agora, cada esquina carregava uma memória da vida que ele quase havia perdido. Os escritórios imponentes que outrora simbolizavam poder
agora pareciam pequenos em comparação com a calma força do mundo de Isabela. Sua história havia acendido algo muito maior do que qualquer um dos dois poderia ter previsto. O que começou como um único artigo havia se espalhado pelas redes sociais, redes de notícias e fóruns públicos. As pessoas não sussurravam mais sobre Isabela Torres a portas fechadas. Eles gritavam seu nome com orgulho. Ela havia se tornado um símbolo de resiliência. Não porque procurava fama, mas porque ela se manteve firme quando teria sido mais fácil desaparecer. Mateus passava seus dias se equilibrando entre ajudar Isabela de maneiras pequenas, quase invisíveis, e enfrentar a reação de seu antigo mundo. Os investidores, que antes o tratavam como um garoto de ouro, agora o olhavam com uma mistura de confusão e admiração relutante. Eles não podiam negar que as ações da empresa haviam se estabilizado, até mesmo subido ligeiramente, desde que a história de Isabela se tornara pública. Não era apenas simpatia, era confiança. As pessoas queriam voltar a acreditar em algo real. Estavam cansadas de declarações polidas e sorrisos corporativos. A honestidade crua de Isabela lhes dera algo autêntico para apoiar. Mas Mateus sabia que a opinião pública era volúvel, podia mudar com um único passo em falso. Por isso, ele andava com cuidado. Cada aparição pública com Isabela e as meninas era deliberada, embora nunca encenada. Eles iam ao parque, visitavam pequenos cafés, sempre vivendo suas vidas como faziam antes, mas agora sob o olhar atento de um público curioso. Ele não se importava com a atenção, não quando via a maneira como as pessoas se aproximavam de Isabela, não com perguntas invasivas ou pena, mas com uma gratidão calma. As mães paravam e sorriam, os pais acenavam com respeito, e às vezes as mulheres que haviam passado por suas próprias guerras privadas compartilhavam algumas palavras de solidariedade. Isabela nunca se deleitava com a atenção, mas Mateus podia ver o quanto isso significava para ela. Pela primeira vez, ela não era invisível. As meninas estavam crescendo rápido. Lívia havia se tornado a líder do trio, sempre a primeira a explorar, a primeira a desafiar. Laura, mais quieta, mais observadora, seus olhos sempre escaneando, captando os detalhes. Luísa era a pacificadora, a que se aproximava quando suas irmãs batiam por brinquedos ou atenção. Ver elas crescerem, ver suas personalidades se desenvolverem, era um lembrete diário para Mateus de tudo o que ele quase havia perdido. Cada momento, cada pequeno marco, parecia uma vitória. Certa tarde, após um longo dia cheio de entrevistas e reuniões, Mateus se viu de volta ao apartamento de Isabela. Havia se tornado um ritual essas tardes. Ele chegava depois que as meninas estavam na cama e eles se sentavam na pequena sala de estar, às vezes conversando, às vezes sentados em silêncio confortável. Mas naquela noite parecia diferente. Havia uma tensão no ar, não de conflito, mas de algo não dito pairando entre eles. Isabela estava sentada com as pernas cruzadas no sofá, seus dedos traçando padrões distraidamente no tecido. Mateus sentou-se em frente a ela, os cotovelos apoiados nos joelhos, inclinando-se ligeiramente para a frente, como se a distância entre eles precisasse ser fechada fisicamente. Ela parecia cansada, mas não o tipo de cansaço que vinha da falta de sono. Era um cansaço profundo, o tipo que se instala quando você está lutando por muito tempo. Eu estava pensando, começou Isabela, sua voz firme, mas mais suave do que o habitual. No que vem a seguir, no que tudo isso significa agora que o mundo sabe.
Mateus ouviu, sentindo que aquilo não era apenas uma reflexão casual. Eu não quero que elas cresçam em uma história definida pelo que perdemos, continuou ela. Eu quero que elas saibam quem são, de onde vêm, mas que não fiquem presas pelos erros que cometemos. Elas merecem mais do que isso. E eu acho que talvez nós também mereçamos. Mateus sentiu sua garganta apertar. Ele havia ensaiado tantas desculpas, tantas declarações de amor em sua mente, mas nenhuma delas parecia digna naquele momento. Em vez disso, ele simplesmente assentiu, esperando, deixando-a definir o ritmo. Eu vejo como elas olham para você agora, disse Isabela, seus lábios curvando-se em um leve sorriso. Elas não conhecem a história, a dor. Elas apenas veem um homem que aparece, todos os dias, sem falta. É tudo o que eu quero ser, disse Mateus em voz baixa. Alguém que aparece, por elas, por você. Houve uma longa pausa. Os olhos de Isabela suavizaram, mas havia um piscar de incerteza ali, uma vulnerabilidade que ela raramente permitia que ele visse. Eu construí tantos muros, Mateus. Eu não sei como derrubá-los sem me perder. Ele se afastou um pouco, dando-lhe espaço, mas suas palavras carregavam uma intensidade calma. Então não os derrube. Deixe-me escalá-los, deixe-me conquistar cada tijolo. A risada dela foi suave, quase relutante, mas foi o som mais lindo que ele ouvira naquele dia. Pela primeira vez, pareceu que a distância entre eles não era tão intransponível. Na semana seguinte, algo aconteceu que nenhum dos dois havia antecipado. Era uma tarde simples no parque. As meninas brincavam perto de uma caixa de areia, Mateus sentado na grama a poucos metros de distância, Isabela observando do banco. Uma jovem jornalista se aproximou, desta vez sem uma equipe de câmera, sem microfone, apenas um caderno e um sorriso nervoso. Ela não estava lá para um escândalo ou uma notícia de última hora. Ela estava escrevendo um artigo sobre pais lutando para voltar à vida de seus filhos. Ela perguntou se Mateus estaria disposto a compartilhar sua história, não a versão polida, mas a real. Mateus olhou para Isabela, buscando silenciosamente sua permissão. Ela lhe deu um pequeno aceno com a cabeça, seus olhos refletindo uma compreensão de que esta não era mais apenas a batalha privada dele. Havia se tornado algo maior, uma narrativa que poderia reformular a maneira como o mundo via a redenção, a paternidade e as segundas chances. O artigo foi publicado sob a manchete: o pai que se recusou a desaparecer. Não foi sensacionalista. Falava de seus fracassos, de sua covardia, mas também de sua persistência, de seus atos silenciosos, de aparecer todos os dias pelas filhas que não tinham nenhuma razão para confiar nele. A resposta do público foi avassaladora, mas desta vez não estava cheia de sussurros em busca de escândalo. Estava cheia de cartas de pais, de filhos, de pessoas que ansiavam por reconciliação, mas nunca encontravam o caminho. Mateus percebeu então que o passado não precisava defini-los, não se estivessem dispostos a reescrever o final. E Isabela, que lutara tão ferozmente para proteger suas filhas da crueldade do mundo, estava começando a ver que talvez, só talvez, eles pudessem construir algo novo a partir dos escombros. Uma tarde, enquanto guardavam as coisas depois de um dia no parque, Lívia estendeu a mão, agarrando-a de Mateus sem ser solicitada. Ela olhou para ele, seus grandes olhos azuis confiantes, e simplesmente disse: "Papai." A palavra foi suave, quase um sussurro, mas ecoou mais alto do que qualquer aplauso que Mateus pudesse ter recebido em sua vida. Ele se virou para Isabela, com o coração na garganta, mas ela já o estava olhando, seus lábios curvados em um sorriso
que não estava mais reservado. Naquele momento, Mateus entendeu que o perdão não era um grande gesto. Estava nos momentos tranquilos, na maneira como a mão de uma criança de 2 anos podia construir uma ponte sobre 2 anos de silêncio, na maneira como Isabela não olhava mais através dele, mas para ele. Ele não precisava que ela dissesse as palavras. Ele podia ver em seus olhos. Os muros não haviam desaparecido, mas agora havia uma porta. E pela primeira vez ela estava parada ali, segurando-a aberta. O ar estava quente com a promessa do verão, e a cidade parecia mais suave naquela tarde, como se até mesmo suas bordas afiadas tivessem sido embotadas pela calma antecipação que zumbia sob a superfície. Mateus havia planejado cada detalhe meticulosamente, não da maneira grandiosa e excessivamente orquestrada que ele poderia ter feito antes, mas com um cuidado nascido da humildade. Ele sabia que Isabela não se importava com exibições luxuosas ou gestos vazios. Ela valorizava a sinceridade e ele não tinha a intenção de lhe dar nada menos. O parque sempre fora o lugar deles. Foi lá que ele ousou segui-la pela primeira vez, onde suas filhas lhe ofereceram sem saber sua aceitação, na forma de simples sorrisos e mãos estendidas. Era apropriado que se tornasse o palco do que Mateus esperava ser o início de seu próximo capítulo. Ele chegou cedo, montando um piquenique tranquilo sob o grande ipê que os havia sombreado em tantas tardes. Não havia fotógrafos escondidos nos arbustos, nem decorações elaboradas. Apenas uma manta macia, uma cesta cheia dos alimentos favoritos de Isabela e uma pequena caixa escondida com segurança em seu bolso. As meninas estavam cientes do segredo, tanto quanto crianças de 2 anos podiam estar. Ele havia passado a noite anterior com elas, elaborando 3 pequenos pingentes de coração de ouro, cada um gravado com seus nomes: Lívia, Laura, Luísa. Elas riram enquanto ele explicava sua missão especial, embora ele não tivesse certeza do quanto elas entendiam. Mas isso não importava. A presença delas era suficiente. Quando Isabela chegou empurrando o carrinho com uma graça praticada, ela olhou para ele com uma mistura de curiosidade e divertido ceticismo. As meninas estavam inquietas, se contorcendo em seus assentos, ansiosas para serem livres. Mateus se levantou e se aproximou delas, seu coração batendo com um nervosismo que não tinha nada a ver com medo de rejeição, mas com a importância do momento. Isso está perigosamente parecendo um encontro, Mateus, disse Isabela, seus lábios curvando-se em um sorriso que não estava mais carregado de ceticismo. Talvez seja, respondeu ele, tirando Laura do carrinho e a acomodando na manta. Mas não do tipo que você está pensando. Isabela arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada enquanto começava a desempacotar a cesta com ele. As meninas se reviraram na grama, suas risadas enchendo o ar, alheias à tensão que se acumulava lentamente no peito de Mateus. Ele esperou, deixando a tarde se desenrolar com facilidade, sem pressa, sem forçar o momento. Eles comeram, conversaram, e por um tempo pareceu como qualquer outra tarde que haviam compartilhado. Mas, sob sua fachada calma, os dedos de Mateus brincavam com a pequena caixa em seu bolso, as palavras que ele havia ensaiado repetidas vezes, girando em sua mente. À medida que o sol começava a se pôr, projetando o parque em tons de ouro e âmbar, Mateus soube que era a hora. Ele enfiou a mão na cesta e tirou uma pequena bolsa de veludo. As meninas, sentindo que algo estava acontecendo, se reuniram ao seu redor com olhos grandes e expectantes. Ele entregou a cada uma delas os pingentes,
seus pequenos dedos agarrando as delicadas correntes com excitação. Meninas! Ele começou, sua voz firme apesar da tempestade dentro dele. Eu preciso da ajuda de vocês. Vocês acham que podem dar isso para a mamãe por mim? Lívia, sempre a líder, assentiu com uma expressão séria, como se entendesse a gravidade de sua tarefa. Laura a seguiu, seus lábios curvados em um sorriso tímido, enquanto Luísa, sempre a pacificadora, aplaudia em aprovação. Juntas elas cambalearam até Isabela, que as observava com uma expressão perplexa, seus olhos semicerrados, enquanto elas lhe apresentavam os pingentes. Ela os pegou, seus dedos roçando os nomes gravados, seus lábios se separando ligeiramente de surpresa. Mateus se levantou, seu coração batendo contra suas costelas, e atravessou o espaço entre eles. Ele se ajoelhou na frente dela, não por tradição, mas porque parecia certo. Porque Isabela Torres havia carregado mais peso nos últimos 2 anos do que ele jamais soubera, e ela merecia mais do que um homem de pé sobre ela com uma pergunta. Eu sei que esta não é a vida que você imaginou, disse ele, sua voz crua e exposta. E eu sei que não sou o homem que eu deveria ter sido. Mas todos os dias, com você e com elas, eu aprendi o que significa aparecer. Não com promessas ou grandes gestos, mas com uma persistência calma. Eu não quero ser um visitante nesta vida que construímos juntas, Isabela. Eu quero ser o lar. Ele enfiou a mão no bolso e recuperou a caixa, abrindo-a para revelar um anel simples, sem diamantes extravagantes, sem ostentação. Apenas uma aliança, trabalhada com cuidado, com uma frase inscrita que só ela entenderia. As 3, sempre. A respiração de Isabela falhou. Ela olhou para ele, para o anel, para suas filhas que agora estavam sentadas observando, imitando o pai ajoelhado na grama, rindo de sua própria piada particular. As lágrimas se acumularam em seus olhos, não de tristeza, mas da verdade avassaladora de que aquele homem à sua frente havia mudado, não por causa do mundo, mas por causa delas. Mateus não a pressionou. Ele deixou o silêncio permanecer, entendendo que a resposta de Isabela nunca seria dada de ânimo leve. Mas então, como se os muros que ela havia construído tão cuidadosamente tivessem desmoronado silenciosamente, sem que nenhum dos dois percebesse, ela sorriu. Era um sorriso que carregava cada cicatriz de batalha, cada noite sem dormir, cada promessa sussurrada que ela havia feito às suas filhas na escuridão. E naquele momento, Mateus soube sua resposta, mesmo antes que ela falasse. Sim, disse Isabela suavemente, estendendo a mão para pegar a dele, seus dedos se entrelaçando com os dele, tão naturalmente como se sempre tivessem sido destinados a estar assim. Mas não pelo anel, por você, por elas, porque nós já construímos a vida que importa. As meninas gritaram de alegria, alheias à magnitude do que acabara de acontecer, mas sua risada foi a trilha sonora perfeita para o momento. Mateus deslizou o anel em seu dedo, suas mãos tremendo não por nervosismo, mas pelo puro peso do que ele simbolizava. Isabela se inclinou para a frente, pressionando sua testa contra a dele, e pela primeira vez eles se permitiram simplesmente respirar no mesmo espaço, sem que os fantasmas de seu passado ficassem entre eles. À medida que o sol finalmente se punha no horizonte, projetando o parque em um suave crepúsculo, Mateus percebeu algo profundo. Propostas não eram sobre perfeição ou espetáculo, eram sobre tempo, sobre aparecer, sobre entender que o amor era forjado nos momentos tranquilos da luta compartilhada. E naquela tarde, cercado pelos sons das risadas de suas filhas, Mateus Costa,
Soube que havia encontrado tudo o que estivera procurando, não em salas de reuniões ou negócios, mas no pequeno e belo mundo que Isabela havia criado contra todas as probabilidades. Eles se sentaram juntos no cobertor, a cabeça de Isabela descansando em seu ombro, as meninas aninhadas entre eles, e pela primeira vez em anos, Mateus sentiu o que era estar completo. O passado ainda estava lá, mas não os definia mais. O futuro era incerto, mas não o aterrorizava mais. E o presente, com sua beleza imperfeita e caótica, era exatamente onde ele queria estar.